Bruno e Maria Vitória, o exercício realmente ele é muito difícil. Difícil não, ele é extremamente conceitual, tudo bem? Então é o seguinte, o que eu teria que saber, professor? Conceito sobre propriedades gráficas do movimento uniformemente variado. O professor colocou alguma coisa aqui para ajudar vocês, tá bom? Ok? Então vamos lá, pessoal. Então, ó, a primeira coisa que você tem que saber é que no movimento uniformemente variado, o gráfico espaço versus tempo, que é o que nós temos aqui no exercício, você tem essa configuração. Se a concavidade é para baixo, a tua aceleração é positiva, se a concavidade para cima é positiva, para baixo é negativa. Este cara, o movimento é retardado, neste ponto a velocidade é zero, inverte o sentido. A partir daqui, então, ele passa a ser o que? Um movimento acelerado. Tá? Quando eu tenho agora a concavidade para baixo, pessoal, esta primeira parte aqui, ó, o meu movimento é retardado. Por que é retardado, professor? Em todo momento aqui, em todo momento, a aceleração é negativa. Neste momento, a aceleração é positiva, a aceleração é negativa. Então, o movimento é retardado. Neste instante, a velocidade ela é igual a zero e ela inverte o sentido aqui e ela passa a ser o que? Positiva, quer dizer, ela passa a ser negativa, tudo bem? Negativa, aceleração negativa, velocidade negativa, movimento acelerado. Então, que fique claro para vocês, concavidade para cima, aceleração positiva em todo o percurso, tá? Até inverter o lado esquerdo, o movimento é retardado porque latência velocidade é negativa e a aceleração é positiva, sinais contrários. Quando inverte aqui, ó, eu começo a crescer no espaço, a minha velocidade fica positiva e minha aceleração positiva, eu tenho um movimento acelerado. E aqui a mesma análise. Aqui, ó, a minha velocidade ela é positiva até aqui, e a minha aceleração é negativa em todo o percurso. Então, ó, até aqui velocidade positiva, aqui inverte o sentido, nesse ponto V é zero, e a partir daqui a velocidade é negativa, concordando com o sinal da aceleração. Portanto, o movimento é acelerado, a gente vai precisar desse conceito aí, tá bom? Uma outra coisa, pessoal, que não tem na apostila de vocês, procurei, é esta propriedade aqui, ó. Eu tenho a parábola aqui, certo, pessoal? E eu tenho, pessoal, o ponto T', que eu posso associar ele a um ponto do espaço. Eu posso ter um ΔT aqui, ó, associando ele ao espaço inicial. Por quê, professor? Sempre que toca aqui, ó, é o espaço inicial. E o meu tempo linha vai me dar um outro espaço. Então, veja bem, daqui até aqui eu tenho um ΔS. Tudo bem? A secante que une os dois pontos da curva, une esse ponto e isso aqui, ó, me dá o que a gente chama de coeficiente angular K, que representa nesse instante a velocidade média do móvel no movimento uniformemente variado. Essa é uma das maneiras de eu calcular. Então eu tenho um ângulo aqui, aqui eu tenho meu ΔS, eu posso aplicar o conceito de tangente. Então a tangente θ, a tangente desse ângulo, ele é numericamente igual ao coeficiente angular K, ou seja, o coeficiente angular da reta, que vai representar o que, ó? Bem, professor, a tangente θ, cateto oposto sobre o cateto adjacente, isso aqui é conceito de velocidade, professor. Então eu digo que a tangente θ é igual à velocidade média do móvel, ou a velocidade média é numericamente igual ao coeficiente angular da reta, o coeficiente angular que a gente está chamando de K. K vai representar, então, pessoal, a velocidade média do móvel, beleza? O coeficiente K é numericamente igual a tangente, que representa a velocidade média do movimento. Então, esse conceito, pessoal, não tem na apostila, ele está pedindo para vocês. Então, o professor está aqui. O professor inverteu a parábola só para você ver que eu posso fazer a mesma coisa.
Ah, professor, aquela concavidade estava para baixo, essa aqui está para cima, ok, mas eu aplico, ó, o mesmo conceito. Ah, tá, professor, novamente surgiu um triângulo aqui, eu tenho essa reta secante azul aqui, e essa reta vai me dar exatamente o coeficiente angular que eu preciso para responder a pergunta. Ok? Beleza, puro. Então isso aqui é igual, professor, tá só mudei a concavidade da parábola para você entender que tanto faz para cima ou para baixo, o conceito ele é exatamente o mesmo, ou seja, o coeficiente angular K, ou a reta, né, pessoal, ele vai me dar numericamente a velocidade média do movimento uniformemente variado. Então esses conceitos é muito importante que vocês saibam, que vocês tenham em mente para eu poder explicar o exercício para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, ó, os diagramas, daí ele dá as posições A, B, C e D. O que eu já sei de antemão? Ah, professor, concavidade para baixo. Todo esse percurso aqui, ó, aceleração é negativa. Ah, professor, assim concavidade para cima, ó, aceleração positiva. E da mesma forma, o professor tem aqui, ó, é uma parábola, certo? Cuja aceleração minha é negativa, e essa aqui também. Ah, tá, latência, então de antemão já sei que o movimento A com cavidade para baixo, aceleração negativa, B com cavidade para cima é positiva, aqui B e C. Ok, galera, então o professor está trabalhando vocês para poder ajudá-los a entender o problema, beleza pura? Então vamos lá, pessoal. Vamos ver o exercício que ele nos pede. Então, olha, pessoal, o professor fez as 4 figuras aqui para vocês, usando o conceito lá da secante. O primeiro lá que eu mostrei para vocês. Eu vou fazer de um só, pessoal, só para vocês verem. Ah, tá, professor. Você pega esses 2 pontos aqui, ó, une e você sai um triângulo. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Só que vai dar um triângulo pequeno, né? Mas eu consigo fazer, pessoal. Tudo bem, ó, tá? É a mesma coisa aqui, praticamente é tangente à reta, certo? Tudo bem? E aqui, ó, também eu consigo, tá? Ok, então esses traços vermelhos a gente chama de secante, unindo o ponto zero ao ponto T', e eu consigo aplicar aqueles conceitos de coeficiente angular. Correto, galera? O professor só fez no primeiro aqui, senão o vídeo fica com 2 horas, pessoal, eu não tenho esse tempo. Tá bom? Vamos lá. Então, ó, ele diz assim a você, na primeira, né? Considere, tá. A velocidade média entre 0 e T' nas curvas representadas nos gráficos, ou seja, os 4 gráficos, é numericamente igual ao coeficiente angular da reta que passa pelos pontos que indicam a posição nesses instantes. Tá, qual é o conceito que eu tinha que usar, professor? Esse conceito aqui que o professor ensinou vocês. Ah, tá, professor, então você também já nos mostrou que todos eles recebem aí a reta secante, que é essa reta azul, eu conseguindo essa reta secante, eu consigo a tangente, ou seja, todos eles podem representar a velocidade média do numericamente igual ao coeficiente angular da reta. Sim, pessoal, isso aí ele é correto, tá bom? Tá, qual é o conceito que o senhor usou? Esse conceito que eu acabei de mostrar para você, usando o conceito da tangente é numericamente igual ao coeficiente angular, que por consequência é numericamente igual à velocidade média. Então esse carinha aqui, ele é o que, galera? Verdadeiro, tá bom? No 2, pessoal, ele fala assim, o movimento do corpo representado no diagrama D, entre o intervalo 0 e T' é uniformemente retardado. Então tome cuidado, tá bom? Então vamos lá ver o diagrama D. É esse daqui. Veja bem que eu tenho uma concavidade para baixo, a minha aceleração ela é negativa, aqui eu tenho movimento acelerado e aqui eu tenho movimento o quê? Perdoe, pessoal, aqui eu tenho movimento retardado e deste lado
eu tenho um movimento acelerado. Por quê, professor? Porque a aceleração é negativa e a velocidade é negativa também. Então, ele é falso, pessoal. Tudo bem? Tá, ó. Ele não é retilíneo, uniforme e retardado. Ele é uniformemente acelerado. Tá bom? Ó, aqui, ó, a velocidade aumenta e a velocidade é negativa. O meu espaço está diminuindo. E aqui, ó, todo esse negócio, o professor já mostrou para você que a aceleração negativa, velocidade negativa, o movimento só pode ser o quê? Olha só, pessoal. Ah, tá, professor, ó. Aqui é o gráfico D, ó. O movimento é acelerado, ele está falando lá que é retardado. Entenderam a ideia? Ah, legal, professor. Então, beleza. Tá, turminha? Então, esse aqui ele é falso. Beleza, turminha? Ele vai ser falso. Tá? No instante t igual a zero, o corpo cujo movimento é representado pelo diagrama B está na origem do referencial. Vamos ver isso, pessoal? Olha só, o diagrama C. É esse daqui, ó. Ele está aqui, pessoal, ó, onde o professor está passando o mouse. Certo? Aqui, pessoal, é um X negativo. Se ele estivesse passando na origem, ele estaria aqui, ó. Nesse ponto onde está o mouse aqui, ó. Certo, pessoal? Ele está aqui, ó. Está passando uma posição abaixo. Então é falso, pessoal. Tudo bem, galera? Tá vendo? Eu olho o diagrama, ó. Neste ponto aqui é a posição inicial. Certo? Do corpo. O meu referencial zero está aqui, ó. Tudo bem? O que ele está dizendo para você, ó? No instante t igual a zero, o corpo cujo mundo é, está na origem. Não, ele está abaixo da origem. Tudo bem, galerinha? Ele está abaixo da origem, tá? Olha só, pessoal. No instante considerado, o móvel está numa posição negativa antes da origem. Tudo bem? Tá, ó. Certo? Que é esse daqui, tá? Vamos ver a 8, pessoal. No movimento representado no diagrama B, no intervalo de tempo zero e t', o corpo vai se aproximando da origem do referencial. Diagrama B se aproxima da origem do referencial. Diagrama B, de 0 até ele vai se afastando, pessoal, do referencial. Tá vendo? De 0 aqui, ó, que é 0, t'. Nesse intervalo de tempo, ele está se afastando, tudo bem, ó? Veja bem que ele desce até aqui, ó. Depois daqui ele vai inverter o sentido. Mas nesse intervalo de tempo, ele se afasta da origem. Tá? Então também é falso, pessoal. Tudo bem? Ele se afasta da origem, também é falso. Tá? No movimento representado no diagrama A, a velocidade no corpo é nula. Então vamos ver o diagrama A, pessoal. Olha só o diagrama A. Tá vendo onde ele começa? Tá vendo onde ele começa aqui, pessoal? Tá? Aqui a posição, a velocidade é nula, pessoal. Porque é exatamente no ponto que ele inverte o sentido, né? Ó, tá vendo? Então, nesse ponto, a velocidade é nula. E isso torna essa afirmativa verdadeira. Tudo bem, galera? Certo? Então, essa assertiva aí, ela é verdadeira. Tá legal, turminha? Usando aquele primeiro conceito, aquele primeiro slide que o teu professor mostrou para você. Ali quando no vértice da parábola é o momento em que a velocidade é nula e inverte o sentido do movimento. Por isso que eu disse para vocês no começo da resolução. Depende de conhecimentos conceituais, não é de cálculo, de nada. É conceito puro. Por isso que é difícil esse exercício. Então a 16 é verdade, tá bom? 32. O movimento do corpo representado no diagrama, no intervalo de 0 a t' é retilíneo uniformemente acelerado. Vamos ver se isso é verdade. Diagrama B.
é esse diagrama. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, o que eu tenho que pensar? Latência, a aceleração é positiva em todo o percurso. Quando a aceleração é positiva e a velocidade é positiva, o movimento é acelerado. Quando a aceleração é negativa, quando a aceleração é positiva e a velocidade é negativa, o movimento é retardado. Então, no intervalo de 0 a telinha, veja bem como o espaço decresce, ó, diminui. Então, aqui a velocidade é negativa. Tudo bem, galera? Aqui faltou x aqui, pessoal, mas aqui é o eixo x. A velocidade é negativa daqui até aqui, então o movimento é retardado, não é acelerado. Tudo bem? Então, por isso que ele é falso, pessoal. Tá, ó. Quando ele vai daqui até aqui, ó, o espaço diminui, a velocidade é negativa. Como a concavidade é para cima em todo o negócio, aceleração positiva, velocidade é negativa. A velocidade é negativa, a aceleração positiva, nesse intervalo aqui, ó, é retardado. E ele está falando que é o que, galera? Portanto, ela é falsa. Beleza, turminha? Tudo bem? O movimento representado no diagrama B poderia ser o de um corpo lançado verticalmente para cima. Esta resposta ela poderia ser simplesmente assim. Poderia, depende do referencial adotado. Se eu adotar, pessoal, a posição de cima para baixo, eu não consigo provar. Se eu colocar, pessoal, o referencial, né, cujo é de baixo para de cima para baixo, como está aqui, pessoal, né? Tudo bem, ó? Certo? Então, ó, se eu adotar um outro referencial, aí eu consigo mostrar, pessoal, que isso aqui poderia ser um lançamento vertical para cima. Tá bom? Olha só, pessoal. Portanto, é verdadeiro. Por quê? Professor, depende do referencial que você vai adotar. Então, olha só. 64. Pode corresponder a um lançamento vertical para cima com a trajetória orientada para baixo. Ou seja, o meu V0 ser menor do que 0. O ponto de lançamento assim no plano de referência, x0 menor que 0. Como indicado no esquema a seguir, pessoal. Então, olha só. Ah, tá, professor. Geralmente, na maioria dos casos, a gente pega esse eixo aqui, ó, e joga ele para cima. Agora, se eu jogar, pessoal, se eu jogar isso daqui para baixo, eu inverto os sinais. E aí, pessoal, eu estou adotando um outro referencial. Aí eu consigo fazer o quê? Com que aquela forma de gráfico ele se adapte a um lançamento vertical para cima. Tá bom? Queridos alunos, eu espero que eu possa ter entendido, pessoal, né? Espero que vocês gostem do trabalho e qualquer coisa, o teu professor está aí para ajudá-los, tá? Pode ligar, pode mandar aí o WhatsApp, vocês têm meu telefone, qualquer dúvida o teu professor pode te responder. Talvez não te responda na hora, mas eu consigo te responder uma hora ou outra, tá bom? Um grande abraço, tchau.